São 18 anos no ar. E com 18 anos, a gente teria que contar muitas histórias. Contamos muitas histórias e continuamos contando muitas histórias. Nós escolhemos 18 ouvintes, 18 pessoas que simbolizam centenas de milhares de vocês que estão nos assistindo. São ouvintes com uma relação muito forte com a Rádio Band News FM e com histórias também significativas para contar. Luiz Amorim, você não é diferente, não. Obrigado, viu, por esse bate-papo aqui com a gente. Luiz Amorim, presidente do Hemorrio, que, aliás, tem uma história belíssima com a Rádio Band News FM. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado, Carlos. É um grande prazer estar aqui com a Band, com você especialmente. E, de fato, temos uma relação muito especial, né, que já dura 13 anos. E é uma relação realmente de muita admiração, acho que mútua, posso dizer assim, e, sobretudo, de muitos resultados concretos para a saúde da população. Eu posso te falar que a gente tem uma relação consanguínea? Pode, é perfeitamente, acho que é a melhor definição, é uma relação consanguínea, literalmente. É. E por que é uma relação consanguínea, o Luiz Amorim? Me explica como é que isso começou. É claro que a gente batia um papo delicioso antes de gravar, mas vamos dividir isso com a nossa audiência. Como é que começou essa relação aqui consanguínea entre Hemorrio e Rádio Band News FM? Pois é, começou há 13 anos, quando um ouvinte procurou o Boechat, como muitos ouvintes faziam, né? Ligavam direto para ele? Ligavam direto para ele, ou ligavam para a rádio, enfim. E era uma queixa importante, era uma pessoa que estava internada, um parente desse ouvinte, estava internado no hospital, precisando de sangue, e o sangue não tinha ido. E ele ligou e ele procurou o Boechat para se queixar do Hemorrio, que não tinha mandado sangue, isso era absurdo e tal. E aí o Boechat nos ligou, e conversou conosco, a gente explicou, olha... Cobrando, né? Cobrando, sim, por que não está indo sangue e tal. Que era o papel dele, ele fazia muito bem e conseguia realmente resolver muitas coisas, ele tinha uma capacidade de resolução impressionante. Enfim, sendo sempre muito educado, né? Enfático, porém muito educado e cortês. Bem, e aí a gente explicou, olha, porque a gente está sem sangue, de fato, a doação caiu muito, era um período pós-feriadão, sempre acontece isso, a doação caiu muito, estamos com um número de doadores bastante restrito, e a gente precisava fazer alguma ação para retomar e para ter uma ação, né, de doação... Estabilizar um pouco né? isso, não ficar só baseado em apelos e tal. E ele falou, não, mas essa pessoa mandou vários doadores para ir. Eu falei, de fato, ela mandou mesmo. Mas acontece que é o seguinte, ela mandou, digamos, 10 doadores, mas tem 50 que não conseguem mandar nenhum. Então a gente não pode trabalhar com essa lógica. Quem manda o doador vai receber o sangue. Não é essa lógica que a gente trabalha, vai para quem precisa mais, e a gente deixa isso claro com quem vai doar. E o que seria muito bom, a gente falou, era se a Band, e você especificamente, com todo o seu prestígio gigantesco, pudesse nos apoiar nessa causa. Ele falou, comprei a ideia, vou fazer isso, deixa comigo. E aí surgiu a ideia da Semana da Doação de Sangue, na época se chamava assim, que acontecia na Cinelândia. Então se montou uma estrutura com apoio fundamental da Band em todos os aspectos, sobretudo na divulgação. E então passou-se no mês de novembro, que é quando se comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue, se fazia uma semana inteira de doação na Cinelândia, com eventos, com a Band que trazia cantores, trazia debatedores. O programa do Boechat era gerado de lá, ao vivo, ele lá, e ele era um superstar, as pessoas iam, né, uma multidão, na verdade, ia para lá. Então, o resultado foi espetacular, a gente passou a ter 3 vezes mais doadores nessa semana do que no período habitual, no período, né, fora dessa semana. Então, realmente foi muito bom. E mais que isso, né, além dos números expressivos que a gente tinha e tem ainda, também criava essa ideia de que vamos doar sangue sem saber para quem vai, vamos doar sangue, não precisa ter um parente precisando. Se todo mundo doar sangue regularmente, todos aqueles que puderem, a gente vai ter sangue sem nenhum susto, sem precisar apelo, e o nosso parente, nosso amigo, nosso conhecido vai ter sangue, como a população inteira vai ter sangue. Ô Luiz, e isso começou de uma forma mais acanhada, né? E foi tomando uma proporção. Você lembrou muito bem, era a Semana do Doador de Sangue, hoje é a Semana da Saúde, porque isso tomou uma proporção enorme. Mas o mote sempre é a doação de sangue, né? A gente hoje tem diversos serviços, serviço da saúde do homem, faz o PSA, o preventivo, a imagem da mulher através do exame da mama, o colesterol, glicemia. Eu vou falar aqui, a gente vai ter um outro vídeo só para falar disso, a gente vai contar. Mas o mote é a doação de sangue, né? O principal é a doação de sangue. Como é que isso começou? Primeira semana da doação de sangue em relação a hoje, como é que isso foi crescendo? Olha, no começo a ideia era fazer, isso foi a ideia do Boechat, vamos fazer na Cinelândia, que é um local de passagem no Rio, Boechat, né, como bom carioca, na verdade de Niterói, mas carioca.
Vamos fazer aqui, que é um local de passagem fenomenal, mas assim, como é que a gente vai fazer? No ao ar livre a gente não consegue, tem máquinas elétricas, poltronas elétricas, se chover, como é que a gente faz? Se tiver muito calor, como é que a gente faz? Não, vamos montar uma estrutura e tal. E aí se começou a montar uma estrutura, no começo pequena, de um material chamado octanorme, né? Que parece uma casa, né? Se Uhum. constrói, se destrói rapidamente, se desfaz, quando destrói não, se monta e desmonta rapidamente, e aí você consegue colocar ar-condicionado, consegue ficar imune a essa coisa do tempo, chuva, sol, vento. E foi assim que funcionou. No começo foi pequeno, o sucesso foi tão grande que precisou crescer, né? A gente monta praticamente 20 cadeiras no dia, nesse octanorme que foi crescendo. E o sucesso foi sendo gigante e o evento foi crescendo até se transformar, como você disse muito bem, não mais na Semana do Doador, mas na Semana da Saúde, que tem uma característica muito importante, são oferecidos muitos serviços à população, né? E tem um serviço que a população nos oferece, que é a doação de sangue. É. Então tem muita coisa lá que acontece que beneficia a população, como mamografia, como exames de próstata, exames de sangue, verificação da pressão. Porém, tem um que é o contrário. É a população que nos oferece serviço, que é a doação, e que por isso eu acho continua sendo o coração da Semana da Saúde. Ô Luiz, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas quando você falava que era o único serviço que a população oferece, me veio outra coisa imediatamente à cabeça. Você, como ouvinte nosso, e era ouvinte do Boechat e continua sendo nosso ouvinte para nossa honra, para nossa alegria, o Boechat falava uma coisa que eu, dentre tantas interessantes, que eu adoro e que eu sempre lembro, que é o único sentimento que não pede nada em troca é a solidariedade. Ele falava, e é verdade, é verdade. O amor pede algo em troca, a amizade sempre tem aquela expectativa, pô, não fez por mim, hein? Peraí, tô indo É, muito. Solidariedade não. Solidariedade é realmente você dar com uma mão, com a outra, você não sabe nem o que tem, né? Então, eu acho que esse engajamento também é um legado muito importante, que você passa a ter doadores. Queria que você falasse um pouco sobre isso. exatamente. Isso é o sonho de consumo de todo mundo que trabalha com doação de sangue, no Brasil e no mundo, né? Que são pessoas que doem por solidariedade, ou seja, que não doem porque tem, não que seja nada errado, doar porque tem um amigo, um irmão, alguém precisando. Normal, natural. Não vai nada, não há nenhum demérito nisso. Mas o bom é que as pessoas doem regularmente, voluntariamente. Sempre dou um exemplo. Imagina um acidente. Infelizmente no Rio existem traumas com várias vítimas, etc. Ou violências com várias vítimas e tal. As pessoas vão chegar no hospital e não dá para esperar, não vou exagerar, nem 5 minutos. Hoje em dia a gente sabe que a hora inicial, chamada hora de ouro, entre o acidente, o trauma, o que seja, e o atendimento, tem que ser de no máximo 1 hora. Nessa 1 hora, ele tem que começar a receber sangue. Claro, quando é um trauma grande, né? Tem que receber sangue. Então imagina, não, agora eu vou acionar a minha rede de contato. Não, o sangue tem que estar lá naquela hora que a pessoa chegar. E para isso, tem que doar, como você disse muito bem, de maneira solidária, sem querer nada em troca, sem precisar, até porque não tem mesmo nada em troca, a não ser a sensação do dever cumprido, solidariedade, que as pessoas adoram, né? Parece incrível. Alimenta, né? Alimenta, as pessoas saem muito, Alimenta. doar sangue, todo mundo sai muito É. satisfeito, muito contente com si Muito. É mesmo. verdade, eu já doei, é verdade. Você colocou muito bem, se isso se transformar num hábito, numa rotina, eu acho que é o mundo ideal, tanto para os órgãos captadores de bolsas de sangue, como para as pessoas que vão se beneficiar disso e até para quem se beneficia também fazendo a solidariedade, porque preenche a gente a solidariedade. Ô Luiz, e outra coisa que eu queria abordar contigo dentro disso que você estava falando, em novembro, né, que é o período que a gente faz, é um período que vai chegando fim de ano e que normalmente as pessoas se esquecem porque estão, vou viajar, Natal, Búzios, Serra, Ceia, Papai Noel, está mudando um pouco, ainda é um desafio grande a se vencer. Claro que a Semana da Saúde ajuda, mas Uhum. precisamos de mais ações, de mais disponibilidade. É, ainda é um desafio? Sem dúvida, é um desafio muito grande. A partir de 15 de dezembro fica um período até 15 de janeiro, vamos colocar assim, é um mês realmente muito difícil para doação. Por isso que você colocou festas, final de ano, comemorações, viagens, né? Tudo. Então, as pessoas não doam sangue, doam muito pouco. Isso é calor, né? Rio de Janeiro faz um calor gigantesco, chuvas, né? De verão. Então, as pessoas realmente não doam sangue ou doam muito menos que precisa. Então, essa Semana da Saúde, inclusive a data foi pensada por causa disso, nos ajuda a, vamos dizer assim, passar a chuva de verão. Isso nos ajuda a manter um estoque, né? Claro que a gente vai organizando o estoque para que não falte sangue nesse período mais crítico. Então, isso é uma coisa realmente super importante. Esse período é muito bom. E hoje tem mais uma coisa, né? A gente hoje depende muito da doação que a gente faz móvel. Todos os dias, exceto aos domingos, a gente sai com 2 equipes e vai para onde as pessoas querem receber.
universidade, escolas, condomínios, etc. Metade do sangue do Hemorrio hoje vem dessas doações externas. Porque cada vez as pessoas têm mais dificuldade de ir ao Hemorrio no centro, a mobilidade urbana, o trânsito, o custo, né? O custo do transporte. Imagina quem mora na Zona Oeste. Aliás, teremos agora uma semana, né, da saúde na Zona Oeste. Mas imagina quem mora na Zona Oeste, vai levar, sei lá, 2 horas para chegar no Hemorrio, 2 horas para voltar, mais o custo. Então é difícil para muita gente. Perde o dia de trabalho? Perde de trabalho, então a gente vai onde eles estão. E o resultado é muito bom. A ideia esse ano é ter mais uma terceira equipe e tal. Bem, São 2 equipes? São 2 equipes, diariamente. Acontece que em dezembro fecha tudo. Escola não está funcionando, está em férias, universidades estão em férias, empresas estão em férias coletivas ou estão em comemorações, então a gente não consegue ir a lugar nenhum a partir de 15 de dezembro. Razão a mais para a gente precisar muito da doação na Semana da Saúde e poder respirar com tranquilidade nesse período tão crítico. 15 de dezembro a 15 de janeiro, eu diria. Ô Luiz, o reitor da universidade que vai estar vendo esse vídeo agora pra gente, ou o diretor ou o dono da escola que vai estar vendo esse vídeo agora aqui pra gente, enfim, empresário, como é que ele faz para ele poder solicitar a doação? Ele pode entrar em contato e pedir, ó, vem aqui. Sim, Existe claro. essa possibilidade? Sem dúvida, a gente tem um telefone 0800, que é o 0800 282 0708, qualquer pessoa pode... 0800 282 0708. E aí como é que é? Agenda? Então, ele liga, explica, olha, eu trabalho na universidade, numa empresa. É claro que tem pessoas que ligam, não, eu trabalho na empresa, tem 10 pessoas aqui, todos são doadores. Aí, pra gente não dá, porque é uma estrutura muito grande, muito pesada, equipamentos. Não fica viável. São 16 pessoas, tem que ter um número mínimo, 50, 70 doadores, a gente estima mais ou A menos. partir de 50, 60 mais ou menos já dá para conversar. Já dá para conversar. E claro que tem que ter local, coberto, com ar-condicionado, etc. Então a gente sempre começa marcando, se for a primeira coleta, a gente marca uma visita técnica, vai alguém do Hemorrio lá, marca um dia, né, com pessoa de contato, a gente vê o local, se programa, agenda, e aí a gente vai nesse dia aí, tanto a gente divulga quanto eles divulgam. E outra maneira, se não quiser telefonar, que já é um meio algo obsoleto, né, o telefone, pode nos entrar em contato pelas redes sociais do Hemorrio, que é o @Hemorrio. Também, olha, eu trabalho em tal lugar, eu dirijo tal empresa, tal universidade, queria fazer uma doação, uma coleta externa aqui, como é que a gente faz? A gente vai responder e marcar essa visita e conversar. Ô Luiz, vamos divulgar ainda mais isso, vamos usar aqui a Rádio Band News FM, que é uma parceira, vamos divulgar esses canais, né? Vamos colocar no ar, atenção, você é empresário, eu acho que isso é importantíssimo, a gente está falando de salvar vidas, gente, a gente está falando de salvar vidas, né? Você que tem uma sua empresa, você que tem 50, 60, 70 pessoas que trabalham nesse local, né? As universidades... O que passam nesse local, que né? passam nesse local, as universidades particulares, as universidades públicas que quiserem aderir, né, a esse movimento, essa solidariedade, eu acho que é fundamental. Vamos ver se a gente divulga aqui mais esses canais para que as pessoas possam acessar e possam contribuir. Luiz, você ia falar alguma coisa? Você respirou e ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que muita gente diz que o brasileiro não tem a cultura da doação, ou o carioca não tem. Eu acho o contrário, acho que tem sim. Se a gente vai aos locais, vai à universidade, a adesão é muito grande, todo mundo quer doar, às vezes até tem briga. Ah, não, mas vocês acabaram. Eu falei, não, mas as pessoas têm que voltar, eles trabalham até as 7 da noite só, não dá para ficar aqui até de noite e tal. Então, porque tem muita gente que quer doar. Então, a resposta é sempre muito boa. E só para completar, a gente fez durante a pandemia, que estava tudo fechado, né? Então, não tinha onde ir. A gente teve ideia de ir aos condomínios, aos grandes condomínios da Zona Oeste, enfim, qualquer lugar do Rio que tivesse condomínios com pelo menos 500 pessoas morando. E foi um resultado espetacular. Foi muito bom, isso nos ajudou a passar a pandemia. Hoje não é tão bom porque as pessoas já estão trabalhando, né? Voltaram ao trabalho. Na época da pandemia estava todo mundo em casa, então era muito bom. A gente ia, era super bem acolhido, oferecia um lanche, almoço, era sensacional. É verdade, é verdade. Agora, o Luiz, o que eu ia te dizer é que... Não, mentira, nem ia dizer isso não, estava pensando numa outra coisa aqui. Eu acho que o brasileiro, o carioca, ele é muito solidário mesmo. Só corroborar. Acho que se tem uma palavra que define a gente tem alguns probleminhas, né? A gente tá meio estressado, é trânsito, é violência. O carioca já foi mais cortês, eu acho. Já foi mais cortês, mas ainda tem a sua cortesia, a solidariedade tá no DNA da gente, eu acho. Luiz, algumas histórias com o Boixá, acredito que você tem alguma coisa que você possa lembrar pra gente desses momentos na Cinelândia, algumas coisas que marcaram. O que te vem à mente dessas semanas da saúde? O que você lembra desses dias, dessas chegadas dele? O que você pode dividir com a gente? Não combinei isso contigo, não. Te botei numa saia justa aqui, hein? Olha, o que mais me impressionava, para ser totalmente franco, era assim, era a idolatria que o povo tinha por ele, né? Ficava multidão, né? Você lembra, né, Carlos? Na frente da rádio que se montava lá, um stand com um todo e tal.
E ficava uma multidão na frente, falando com ele, tocando, pedindo autógrafo, conversando. E ele atendia todo mundo, né? Todo mundo. Às vezes, o mais engraçado é que às vezes eu saía e as pessoas me pediam autógrafo. Mas a mim, autógrafo por quê? Não, eu estava conversando com o Boechat. Eu falei, não, mas isso... É a terceirização do autógrafo. Tava ali do lado, passou a ser famoso passou também, a ser famoso. Não tem essa não, é verdade. Eu lembro uma vez que ele avisou a Verusca que o voo deles ia ser tal hora e que não ia ser no Santos Dumont mais, ia ser no Galeão. E ele falou isso na Cinelândia, no encerramento da Semana da Saúde, ele deu a notícia pelo microfone, que era uma característica dele. Ô Luiz, e sobre a prestação de serviço da rádio, você que também acompanha a nossa programação, o que você pode dizer desses 8 anos da Rádio Band News FM? Não só da doação de sangue, mas informação de trânsito, informação, enfim, como é que você avalia o nosso trabalho? Olha, eu acho que é um trabalho excepcional. É um trabalho que tem uma característica importante. Tanto o noticiário nacional, que é um noticiário analítico, eu acho isso muito bom, não apenas, né, trazer notícia, que hoje você consegue ver rapidamente, quase que em tempo real, no celular, etc. Mas é sempre um noticiário com um viés, eu diria, analítico, que eu pessoalmente acho muito bom. Então, esse é um lado. O outro lado é o serviço. Então, de fato, a prestação de serviço, eu ouço sempre a rádio da manhã, quando estou indo para o trabalho, e no fim da tarde, quando estou voltando, é realmente voltado para a prestação de serviço, seja a nível nacional, mas sobretudo a nível das cidades. E eu acho espetacular. Eu acho realmente o apoio que a Band dá em relação à doação de sangue especificamente. E às vezes outras ações que o Morri desenvolve, não relacionadas diretamente à doação de sangue, é muito bom. Isso eu diria, serve para tudo, né? E eu acho também que há outra coisa que é um time de repórteres que é muito bom, né? Muito bom. Você mesmo, Agatha Meirelles, Mário Lacerda, é uma equipe de jornalistas sensacionais. Mário no Notícias da Manhã, o Lacerda no segunda edição. Então você pega desde um extremo, o Luiz é nosso ouvinte mesmo, desde 5 horas da manhã, o Mário acorda, dá um tapa no galo para ele poder acordar e vem e faz o Notícias da Manhã. E o Lacerda fazendo o segunda edição. E essa prestação de serviço, o Luiz, esse contato que a gente tem, a gente sente, você é o presidente do Hemorrio, né? Então você fala institucionalmente, mas a gente sente uma proximidade também como pessoa, né? Então é bacana esse vínculo que a gente desenvolve. É bacana, mais que é bacana, é gostoso, é legal ter esse vínculo, né? Eu quero te agradecer muito a sua participação aqui com a gente e, como eu tenho dito para os outros entrevistados, agradecer você por ser nosso ouvinte. Eu que agradeço, é um enorme prazer e é aquilo que a gente sempre fala. O rádio, né, parece que você é amigo das pessoas que estão ali do outro lado, né? Você ouve todo dia, acaba sendo amigo, e eu tive o privilégio de conhecer vocês todos pessoalmente. Isso, de fato, é um privilégio, né, e de ser amigo de vocês, porque a gente já se sente amigo sem conhecer. E agora, quando a gente conhece, é muito mais fácil e é muito gratificante. Pois é, a voz toma forma, né? Tem rosto. Obrigado, Luiz, pela entrevista. Um grande abraço para você. Obrigado a vocês.